de hoje, em Lucas, no capítulo 13, o versículo 24. E vamos deixar marcadinho, as crianças, os jovens, já deixa marcadinho, em Lucas, capítulo 13, versículo 24. Aqueles que têm sua Bíblia em mão, Lucas 13, 24. E tenhamos nosso salmo no capítulo 12. Tenhamos nossa Bíblia no Salmo capítulo 12. Salmo capítulo 12. E vamos iniciar com oração. Vamos ficar de pé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças, Pai, pelos dias que vivemos, Senhor. Vivemos em dias maus, mas nós temos um Deus que é maravilhoso e bom. Deus amado, abençoa este culto, Pai. Abençoa esta reunião, Senhor. Abençoa teus filhos que estão chegando e aqueles que já estão aqui, Senhor. Ó Deus amado, que esse culto, meu Pai, não seja um culto qualquer, meu Pai, uma reunião qualquer. Que não seja mais uma reunião, Senhor, onde viemos só para esquentar um banco, mas que esse culto seja um culto marcante, Senhor, para a nossa alma. Senhor, que esse culto possa, meu Deus, abrir nossos olhos, Senhor. Que esse culto possa, meu Deus, nos dar um despertamento, Pai. Possa nos levantar, Senhor. Possa nos encher, Pai, nesta noite, nos encher do Teu Espírito Santo, Senhor. Deus, que Tu possa atender cada pedido nesta noite, cada pedido de oração, Senhor, cada necessidade, meu Pai. Deus, ó Senhor, Tu ouve a nossa oração, Pai. O Senhor ouve a nossa súplica, Pai. Até mesmo antes de pedirmos, Deus, Tu conheces, Senhor. Tu conheces o nosso coração. Tu conheces o nosso pensamento. Tu conheces nossas necessidades. Pois Tu não nos viste hoje, Tu nos viste antes da fundação do mundo, Pai. Ó Deus amado, nós confiamos na Tua palavra. Nós confiamos no Teu Espírito Santo, Pai. Toma o pregador, toma, Senhor, cada lábio, Senhor, para que seja para o teu louvor, Senhor, que seja para te magnificar, Senhor, te exaltar. Ó Deus, que este culto seja realmente para ti, Pai, não seja para nenhum homem, não seja para uma igreja, mas seja para ti, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Pai, nos dê força, nos ajuda a sair do caminho, meu Deus. Ó Pai, para o teu Espírito trabalhar, para o teu Espírito falar, para o teu Espírito, Senhor, agir em nosso meio, Pai. Toma conta de cada um, Senhor. Nos rendemos para ti nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Salmo 12. Vamos fazer aquela leitura alternada. Salmo capítulo 12. Salvar-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos fiéis entre os filhos dos homens. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Dizem com a nossa língua, prevalecemos. Os beiços são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados,
Me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, os livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Glória ao Senhor. Podeis assentar, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor com o hino 219. É o hino Jesus me transformou. E você se sinta livre, à vontade para louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, em espírito e em verdade. Eu perdido pecador, longe do meu Senhor Jesus. Vamos começar de novo? Parece que não estamos muito preparados. Eu perdido longe abatido sem vigor, a perecer sem luz, eu estado Cristo vivo, dando-me sua mão. E salvar-me conseguiu a perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Sem poder, o seu querer, sem Cristo Salvador, me transformou. Minha vida todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, em seu amor cantar. Mensagem transmitir aos que perdidos venha todos já fluir a salvação. O seu imenso amor me transformou. Sem poder, sem Cristo Salvador, me transformou. Aleluia.
Glória ao Senhor. Vamos agora para o próximo hino. E você já prepare para adorar o Senhor com sua oferta, amém? O hino que iremos louvar é... Aí eu perco aqui o papel, né? Mas... O próximo hino aí, eu perdi o papel aqui. 12. 190. Começar, irmão. Eu tô achando aqui. Tua mão segura bem a minha, pois frágil sou Salvador, e não me atrevo a dar nenhum passo sem teu amparo, Jesus Senhor. Segura bem a minha, mais e mais obriga-te, Aleluia. pra seguir pelo caminho, Senhor, minha vida. Segura bem a minha e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo que a sombra escura, eu estou vendo se chegares a ver esse livro, seja agradeção por tua mão segura isso que se voltar e se segura bem a minha, Senhor, e meu Jesus, leva contigo Aleluia. Amém. Vamos orar pelos ofertantes nessa noite. Senhor Deus, poderoso Pai, diante da Tua presença estamos. Mais uma vez, Senhor, agradecer ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito por cada um de nós. Pai Santo, venha abençoar nesta noite aqueles que ofertaram na Tua casa, Senhor, e aqueles que não puderam também, Senhor. Mas o Senhor abençoará da mesma forma. Senhor, aqui está na minhas mãos um caderno de oração. Aqueles que precisam da Tua bênção, da Tua graça, da Tua misericórdia. Sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso e o Senhor cumprirá o desejo do coração dos nossos irmãos. É no nome santo do Senhor é que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Glória ao Senhor. Em espírito de oração, vamos, sob o toque de somente crer, receber nosso pastor com a palavra do Senhor.
Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Bom, vamos abrir as nossas Bíblias e conforme for abrindo já vai ficando de pé. São Lucas capítulo 13, é isso? Qual versículo? 24, né? Então vamos ler. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Nosso precioso Deus, diante desse altar, diante do teu povo nesta noite, o qual amamos e pregamos a tua palavra no melhor do nosso entendimento, e sei que somente isto não basta, Senhor. Nós pedimos a ti nesta noite a tua direção, a unção do teu Espírito sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Amplifica um pouquinho, por favor. Nós vamos tratar um assunto hoje, mas antes eu queria notificar aqui, o irmão Haroldo foi fazer exame, né, no Detran, eu acho que foi no Detran, ou alguma autoescola, e ele notificou que não poderia estar aqui hoje à noite. Então ele justificou, né, e a irmã Gabriele também não pôde estar aqui final de ano, então alguns irmãos, a empresa exige um pouco mais, né, fechamento e tudo mais, então ela não pôde estar aqui. Foram os que justificaram, né? E é bom quando justifica. Tem irmãos que às vezes fica aí por meses e meses, não vem. Quando a gente liga dentro desses meses e meses, a gente percebe que já está congregando em outro lugar, né? Se avisasse pelo menos, né, a gente não teria tanta preocupação, né? Mas tem aqueles que, caindo e se levantando, estão buscando um aperfeiçoamento. A igreja é para isso, na verdade. A igreja é o lugar onde você vem para ser aperfeiçoado pela palavra. Agora, irmãos, com essa escritura nesta noite, eu quero dizer que nós estamos, como é do conhecimento de todos, estamos muito perto de algo muito grande acontecer e nós devemos colocar toda a nossa atenção. Não é tensão, é toda a nossa atenção, porque isso vai causando uma tensão nervosa muito grande em nós e vai causando muitos sentimentos estranhos nesse tempo, e a gente vai vendo que conforme o tempo vai passando e não dá mais tempo, tem pessoas tomando atitudes contrárias à fé. Como o apóstolo São Paulo disse aos Hebreus, para não deixar de congregar. Mas chega uma hora que a gente tem que, parece que falar, deixe de congregar. Eu vou explicar um pouco sobre isso nesta noite. Eu quero toda a sua atenção, nós vamos devagar nisto. Eu gosto de usar o quadro porque eu sei que você vai captar muita coisa, isso vai ficar melhor na sua mente. Vocês concordam com isso? Amém? O nosso objetivo, irmãos, como muitos pensam o contrário disto, de forma alguma é fazer proselitismo e encher igreja. Não. Nós mudamos a nossa mentalidade em relação a isto. A nossa mentalidade hoje é ter pessoas que tenham a mesma classe de fé que nós para manifestar o Senhor Jesus Cristo no nosso meio. Todos sabem que Deus precisa só de alguns minutinhos, 5 minutos, para fazer com que o Espírito Santo faça o que ele tem que fazer no nosso meio. E assim aconteça o rápido, né? Não é verdade? Então agora, nesse tempo, eu creio fazer parte de um pequeno grupo de pessoas
a qual é a safra original, que agora é o tempo de colheita. A chuva fora de hora, né, trouxe isto para nós. Então virá uma produção original da palavra no tempo do entardecer, e virá da vinha original. Existe a falsa vinha e a vinha original. Elas nasceram lá no Éden, e elas foram vindo, e no último ciclo nós encontramos então, de 2000 anos atrás, que veio através do Espírito de Jesus Cristo, voltando, retornando à igreja, né? Após a sua morte, onde ele derramou seu sangue, e aquela vida ela voltou sobre a igreja. E também nós encontramos o espírito do anticristo, que seria tão parecido. Nós não queremos estar enganados. Por isso meditamos e colocamos toda a nossa atenção na Bíblia como ela é. Se nós pregarmos a Bíblia como ela é, ela vai produzir os frutos que ela disse que produziria. Então Deus para nós já não é um Deus histórico, um Deus que ficou na história. Deus é um Deus vivo. Então, por isso que vai ficando mais difícil, algumas pessoas não vão suportando a sã doutrina, vão encontrar um lugar onde elas podem descansar melhor as suas consciências, e nós vamos trabalhar um pouco sobre isso nesta noite. Eu quero que vocês percebam que teve uma pessoa na mensagem Chuva Serôdia, Chuva Tardia Temporã, que perguntou para o profeta, né, se aqueles 4 insetos, né, eles eram do diabo, era do diabo, viviam da força do diabo. O irmão Brandon disse que não. Eles viviam da força da vinha. Eles viviam da força da vinha, porque estavam destruindo a vinha. Então eles estavam se alimentando da seiva. Da seiva, né? Você sabe que a seiva ela tem o período, no inverno ela fica embaixo, depois na primavera ela vai florescendo. Então nós descobrimos na era de Lutero, o qual deu ali o seu primeiro brotinho. Aí veio lá o pólen, né? E daí depois veio o fruto, uma semente, a safra mesmo, né? Debaixo dessa chuva. Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Estão entendendo, amém? A gente vai lendo e adquirindo a linguagem da mensagem, né? E depois a gente fica preocupado se essas pessoas estão entendendo. Isso é bom, por isso que a gente volta a repetir determinadas coisas, para que não fique ninguém de fora. A gente vá com todo mundo. Não fique ninguém sem entendimento. Amém? E mesmo assim eu tenho percebido que ao conversar com alguns irmãos que tomaram outras decisões, não entenderam nada por anos, não estão entendendo nada. Por isso que a maior preocupação agora é caminhar com pessoas que tenham o mesmo objetivo, que tenham a mesma mentalidade. Se não tiver a mesma mentalidade, atrasa o processo. Quando um funcionário entra numa empresa, a primeira coisa que acontece não é colocá-lo na linha de produção principal. É treiná-lo primeiro. E o que está acontecendo em cada culto de oração conosco, irmão Bruno, cada escola, é um treinamento para a palavra, para que a igreja tenha o batismo do Espírito Santo e assim possa exercer o seu dom, o seu ministério na igreja. Agora, em Lucas capítulo 24, aliás, é no capítulo 13, no verso 24 ao 30, quero ler um pouco essa escritura. Eu tenho que aprender a ser mais calmo, amém? Amém? Vocês me ajudam? Que todo mundo disse amém, né? E percorria, eu vou ler a partir do verso 22. São Lucas 13. É a mesma escritura, né? E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam. E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não
Você quer repetir comigo? Quem não trouxe Bíblia hoje aqui? Quem que não trouxe sua Bíblia? Tem que trazer. A esposa do pastor levanta a mão nessa hora. Aí. Vai ter que fazer uma compra de Bíblia, irmão Júlio, deixar lá na frente. O povo sai sem foice, sem enxada para trabalhar, né? Difícil, né? É, tem que estar molado também. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não. Por quê? É isso que eu quero entender. Você lê a Bíblia procurando entender a Bíblia? Então nós fazemos a pergunta e você responde objetivamente. Aí está uma coisa, irmão. Eu quero perguntar para os irmãos o que significa essa palavrinha porfiai. Hã? Porfiai, o que é? Ó, vamos lá. Porfiai. Desde já eu vou ser um pouco contraditório. Eu vou colocar uma contradição aparente para que vocês percebam aonde eu quero chegar. A Bíblia vai dizer, não me recordo qual livro agora, o senhor me ajuda aí a achar? Ele vai falar bem assim, ó. Palavra do Senhor a Zorobabel, acho que é Oséias, né? 6:4 ou 4:6, não me recordo direito. Alguém me ajuda aí se sabe onde que é. Ele vai falar bem assim: nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Certo? Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Mas se a gente parar e pensar, parece que tem uma contradição aqui, porque a palavra porfiai, justamente esta palavra, por mais que algumas traduções apareçam diferentes, eu quero trabalhar nela. Porque porfiai, ele tem um significado. O que é porfiai? Não. O sentido da palavra, não a tradução que está na Bíblia. Bíblia tem as traduções, eu quero entender o significado da palavra porfiai. Mas esse esforço ainda está faltando, né? Ó. Zacarias 4:6, tá, pastor? Lê para mim aí. Puxa aqui que tá dando. Então ele me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que está acontecendo aqui, irmãos? Ali tá, eu quero fazer uma escola um dia só com coisas assim que são, parece que é contradição. Eu tenho já tudo separadinho. A Bíblia diz isso aqui, mas aqui dessa maneira, como que nós vamos resolver esse cálculo? Eu tenho uma escola preparada só com isso. Mas vamos lá. Porfiai, combate, luta, esforço, insistência em ganhar. Hã? Pelejar? Não, irmão, o significado da palavra porfia é aí, mas a Bíblia está dizendo nem por força nem por violência que se ganha o reino de Deus. Eu estou trazendo aqui, não é o que diz a Bíblia, é o que muitos entendem e apresentam para as pessoas. Não é assim que apresenta? Não,
Estão falando, não é por força nem por violência, não, que vai ganhar o reino de Deus. Não, não é por força nem por violência, mas ó, perceba que aí está dizendo porfiai, em entrar. Porfia significa também discussão. Você vai ver São Paulo falando sobre porfias aos Colossenses. Ele fala sobre porfia, para não entrar em porfias. Estuda essa palavra. Agora veja. Discussão, briga, insistência em ganhar. Insistência em ganhar. Agora veja aqui. Senhor, ó, porfiar por entrar na porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão entrar. Muitos procurarão entrar e não vão conseguir. Nós podemos aqui usar o termo muitos são chamados e poucos são escolhidos? Podemos ou não? Mas ainda só está no começo da matemática, onde nós vamos chegar. Por quê? Porfiai, ó. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, ó, perceba aqui, ó. Aqui ele vai mudar o quadro. Ó. Teve um senhor, um pai, que ele se levantou e começou a cerrar a porta. O que é cerrar? Não é cortar. Cerrar. Certo? Começou a fechar a porta. A porta estava se fechando. Ó. Primeiro o pai, ele vê que a porta ainda está aberta. A Bíblia está dizendo, ó, o começo do versículo ele está falando porfiar, por entrar. E qual porta? Larga. Você vai ver aqui, ó, porfiar por entrar pela porta. Ó, vamos colocar aqui a porta. Certo? A porta. Quando o pai de família, quem é o pai de família? É o dono da casa. É o cabeça da casa. Ele se levanta. Certo? Está avisando. Cada culto ele está avisando que a porta vai se fechar. E as pessoas estão preocupadas com isso, não. Porque eu tô colocando você nessa situação aqui, ó, porque nós vamos chegar num outro quadro. Nós vamos chegar num outro quadro. Ele está avisando, está avisando, está avisando, está avisando. Culto após culto, ele está avisando. As pessoas estão preocupadas com isso. Por que as pessoas não estão preocupadas? Bom, muito bom. Se alguém puder me dar um auxílio aqui, irmão. Ó, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, ó, você vai perceber que tem um grupo de pessoas, que elas estão do lado de fora, entendeu? Elas estão do lado de fora, ó. Ó, tem um grupinho de pessoas aqui, ó. Não vai perder a cabeça aqui, ó. Tem um grupo de pessoas aqui fora. Irmão, se você, ó, eu tô falando assim, mas se você é uma pessoa que lê a Bíblia, você tá pregando junto comigo aqui, porque não é só esse versículo que fala disso aqui, não. Todas as parábolas de Jesus Cristo falam sobre isso. Então, ó, o pai de família
se levantou? Que hora que ele se levantou? Qual hora que ele se levantou? E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus, ou a grande trombeta. Agora você vai perceber que, levantando-se e cerrar a porta, quando que foram os selos abertos? Os selos foram abertos justamente ao final da era. Ao final da era, certo? Ó, ao final da era. Aí tem aquela coisa assim, ó. A misericórdia terminou? São duas coisas diferentes, né? Porque a pergunta para o irmão Brana, na perguntas e respostas sobre o selo, era se a misericórdia terminou. E a questão é, a intercessão havia acabado. Então a porta estava se fechando. A porta estava se fechando. Aí, só que para esse grupo aqui agora, está sendo feito um pedido. Está sendo feito um pedido, porque este senhor aqui, ó, ele tem uma trombeta para avisar. Certo? Ele tem uma trombeta para avisar. Ele tem uma trombeta, ele tem um ministério para avisar, para alcançar essas pessoas aqui ainda, ó, para porfiar por entrar na porta. Porque, ó, veja bem, ó, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começardes a estar de fora e a bater na porta, note uma coisa. Quem está batendo na porta em Apocalipse 3, verso 19 a 21? Jesus Cristo está batendo na porta. E quem está do lado de fora? Hã? Vocês estão entendendo aqui? Está entendendo, irmão? Está mesmo? Está entendendo mesmo? Sim? Amém? Eu preciso que vocês entendam isso aqui. Você vai notar que de um lado tem alguém batendo em uma porta. Que essa porta... Quem é essa porta? Jesus Cristo. Ele está batendo. Por que ele está batendo na porta? Porque ele foi colocado para fora. Como que se coloca para fora? Como que se coloca para fora? Tem uma palavra para isso. Hã? Iglesias? Iglesias, irmão. Mas o que ele prega sobre isso? Estou tentando entender. Mas é um outro assunto, irmão. É um outro assunto. O que fez com que essas pessoas ficassem fora? Chegou até a eles o alarido. Chegou até a eles o alarido. Mas eles rejeitaram. Captaram aqui? A igreja, os chamados para fora, irmão.
A igreja, o chamado para fora, vai começar aqui assim, ó. Alarido. Até o ano de 62, 63 ele pregou. Depois era raro ele ter alguns convites, mas ele continua as campanhas. Nós já falamos sobre isso quando nós falamos sobre as 3 puxadas. 1955 começou a rejeição do ministério. A rejeição do ministério começou aqui por volta de 1952 ou 54, que seja. Deixa eu colocar essa margem aqui que ele começa na questão do ensino, mesmo aqui que ele começa o despertar, né? Mas veja, essa porta estreita, ela foi rejeitada por um grupo de pessoas de Laodiceia. Esse grupo de Laodiceia, por causa da iniquidade. Iniquidade é pecado, ou rejeitar fazer o que é correto. Sabe que é verdade, mas rejeita o alarido. O que é o alarido? É uma mensagem para tirar da condição de Laodiceia. Por isso que esse alarido, esse alarido, ou seja, o mesmo Senhor que descerá do céu, ele desce com uma mensagem para tirar o povo de Laodiceia, para entrar por uma porta estreita, que é a mesma mensagem do começo de Paulo, é a mesma mensagem de Elias aqui. Entendeu? A palavra eclesia, igreja, já é um outro assunto, irmão. Por isso que, levantando-se, levantar e cerrar a porta, e começar a estar de fora e a bater a porta, dizendo, irmão, esse bater a porta aqui, não é que esse povo aqui está batendo a porta para entrar. Eles querem entrar no céu, só que não através dessa mensagem. Ao mesmo tempo que ele está batendo aqui, esse bater aqui significa rejeitar, ser rejeitado. Estão entendendo? E ao mesmo tempo, esse grupo aqui também está tentando bater, toque, toque. Eles estão tentando entrar por essa porta aqui, certo? Mas não dá para entrar por essa porta aqui, a qual é Jesus Cristo, sem o quê? E o batismo do Espírito Santo, nada mais, nada menos é do que aplicar Qual era o sinal para Sodoma? Qual era o sinal para os tempos de Moisés? Era o sangue na verga da porta. Não dá para atravessar essa porta sem aplicar o sinal. Ou seja, o irmão Brana vai dizer em muitas mensagens, é totalmente impossível entrar no céu sem o novo nascimento. A mensagem, o 7º selo, toda a mensagem é puramente o batismo do Espírito Santo para o eleito. É o convite, é a passagem para entrar por essa porta, para atravessar esse portal. Não dá para atravessar esse portal sem sangue nele. Não tem como, não tem possibilidade de entrar aqui. Estão captando? Então agora, só que da mesma forma é feito um convite. Esse grupo aqui, eles estão pedindo uma coisa. Só que, você vai perceber aqui logo no capítulo, abre-nos. Essa voz aqui, não vai identificá-los. Essa voz aqui, não vai identificar. Não vai identificar. Esse grupo aqui, não vai identificar. Por que não vai identificar esse grupo aqui, Esse grupo aqui andou com Jesus.
E Jesus não vai identificar. Qual de nós que já teve essa experiência? Tudo bem? Vem cá um pouquinho. Fica aqui, ó. Faz de conta que você não me conhece. Ô, rapaz, como é que você tá? Tudo bem? Firme? Onde você é? Você não tá lembrado de mim, não? Nada. Não? Rapaz, nós se queremos juntos. Eu ia almoçar direto na sua casa. Não me lembro de você. Não me lembra mesmo? Nunca? Irmão, o senhor sabe a resposta porque ele nunca se lembra, porque ele nunca esteve comigo. Captou? Leiam a mensagem amnésia espiritual para você entender o que eu estou falando. Na mensagem amnésia espiritual, esse grupo, se eles tivessem tido estado, da onde ele saiu, da onde esse senhor aqui saiu? Da eternidade. Se esse grupo estivesse na eternidade, eles reconheceriam, mas não estiveram lá. Lá na mensagem amnésia espiritual, quando aquele grupo de soldados eles foram para a guerra, eles saíram. A batalha, o pecado começou no céu. Quando eles saíram para guerrear, eles perderam a sua memória por causa da batalha que teve. Nós perdemos a nossa memória espiritual, por isso que nós não lembramos do outro lado. Por quê? Porque teve uma queda, teve uma batalha que começou no céu, a maior batalha jamais pelejada, o irmão Brana fala sobre isso, e veio aqui para a terra. Certo? Então, há um outro grupo de pessoas, que ele conhece. E esse alarido aqui ó, está batendo para tirar eles dos rios denominacionais, porque tem uma identificação neles. Aquele soldado, quando eles voltaram, o chefe lá que estava conduzindo eles, vamos dar um tempo aqui? Vamos. Eles iam ser levados, acho que para um centro psiquiátrico, alguma coisa, porque eles não tinham memória, não sabiam, não reconheciam nem parentes, nem nada. Os parentes, se perderam lá na guerra, morreram, não temos mais notícia. Amnésia espiritual. Aí quando eles param no pé de uma montanha, meus irmãos, um deles se levanta, peraí. Parece que eu conheço esse lugar aqui. Eu estou identificando. E ele dá um passo, ele olha aquela árvore, parece que é conhecida, ele olha aquela porta, e quando ele identifica aquela porta, ele dá uns passos assim, ele olha, ele fica olhando, e quando ele olha, um senhor sai, um dos rapazes que saiu da guerra. E quando aquele senhor sai, ele se lembra de tudo. Eu me lembro, e o pai abraça ele, eu me lembro de tudo agora. E isso será assim quando nós atravessarmos esse portal. Marido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, nada mais, nada menos é do que o arrebatamento, o rapto, a tomada secreta. Nós vamos nos lembrar do outro lado. Quando nós caímos aqui na terra, nós não caímos em um corpo teofânico, por isso não lembramos de nada. Nós caímos nesse corpo de 16 elementos, por isso que ele precisa ser transformado. Por isso que nós temos que alcançar essa fé para sermos transformados. Então, por isso que nós estamos à procura do último eleito. Não de ser igreja, do último eleito. Porque isso vai nos completar, irmãos. A missão será terminada, nós encontraremos aquele último soldado e partiremos. Por isso que é importante você nascer de novo. Você cai em pecado, você está no poço do pecado, mas você crê, você ouviu a voz do sétimo anjo, você identificou que somente essa mensagem te dará fé para o rapto. Então perceba que há um pequeno grupo aqui, ó, que está numa pequena amnésia. A amnésia é uma coisa. Mas só que esse grupo aqui, ó, eles identificaram a voz. Já esse grupo aqui, ó,
Eles estão em iniquidade. Agora, aqui que fica uma coisa interessante. Quando ele está batendo desse lado aqui ele está batendo, eles estão batendo também. Só que tem um segredo nisso. Por que Jesus Cristo não identificou eles? Por que o senhor da casa não identificou? Não identificou eles por esse aqui, ó. Ó, ó. Posso apagar aqui? Posso apagar? Amém? Entenderam? Por que Jesus Cristo não identificou eles? Eu vou fazer uma pergunta bem básica. Há somente uma classe de pessoas que alcançará o batismo do Espírito Santo? Sim ou não? Tem ou não tem? Só uma classe. Ou todo mundo é filho de Deus? Hã? Hã? Só uma classe. Ó, perceba. Aqui tem esse senhor. Certo? Por que ele não identificou esse grupo aqui, ó? Por que ele não identificou esse grupo? Esse grupo de pessoas aqui, ó, eles tinham algo no qual eles podiam se orgulhar. Porque Jesus, ó, pregou na rua deles. Eles andaram em sua presença. E tem mais uma coisa, andaram em sua presença, comeram aqui, ó. Jesus pregou na rua deles, eles andaram na presença de Jesus, eles comeram e beberam na presença de Jesus. Viram sinais. E por que eles não conseguiram entrar? Eles não conseguiram entrar, agora a Bíblia vai falando aqui, ó. Não sei de onde vós sois. Não sei de onde vós sois. Então começaram a dizer: temos comido e bebido na sua presença. Tu tens ensinado nas nossas ruas. É o versículo 26. E ele responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Ó, reparem que Jesus disse 2 vezes. Ó, Jesus disse 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes. Não sei quem vocês são. Ele usa esse termo 2 vezes. Por quê? Porque aqui tem 2 chamadas. Aqui tem 2 chamadas. Uma chamada, ó, você vai ver que uma chamada é para o eleito. E para quem outro? Para quem está sendo pregado basicamente o evangelho hoje em dia? Não. Nós somos gentios, irmãos. Nós somos gentios, mas há 2 classes de pessoas a quem o evangelho chega. Ó, quando Noé entrou, quem entrou com ele? Sua família. Quando Jesus foi, ele morreu e foi lá no poço do abismo, na região dos perdidos. Que tipo de pessoa ele encontrou lá? Ele repete 2 vezes para essa classe de pessoas.
Essas daqui, elas estão presas pelo sistema denominacional que é de Satanás. Eles fazem justamente aquilo que Jesus fala para não fazer. Com a mensagem... Meu, nem vou entrar nisso. Olha aqui, ó. E tu tens ensinado na nossa rua. Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. A iniquidade, ó. Ela traz deformados. Ela traz deformados. Esses deformados aqui, ó, nessa era de Laodiceia, estão no Éden de Satanás. Na mensagem Poder de Transformação, o profeta explica sobre isso. Que eles são pulverizados. Eles têm. Irmão, eles podem até ter mais sinais que nós. Mas nós vamos identificar a voz. Esse é o segredo. Identificar a voz. Que quando tocar, ó, quando tocar a trombeta de Deus, ou seja, como nós vamos identificar esses que já partiram? Num culto. De repente surge uma pessoa que partiu no Senhor. Ou aqueles santos. Como que nós vamos identificá-los? E nós pararemos um período com ele. Não existe dentro da mensagem a expressão não mais do que 30 ou não menos que 40. A única expressão que o profeta usa é no período de um mês. Certo? Não tem essa expressão. Alguém já viu aí? Para mostrar para nós? Não tem. Como que nós vamos identificar eles? A primeira parte, nós estaremos recebendo esta fé para o rapto, nós vamos identificar eles, os que já partiram naquele corpo mais jovem, da mesma forma como Pedro, Tiago e João identificaram no monte. Isso, exatamente. Agora aqui, ó, deixa eu terminar aqui. Que oração, irmão, por favor? Estado glorificado, muito bem. Está quase na hora, né? Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós, todos os que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes quando vides. Olha aqui. Quando ver quem? Eles vão ver. Essa classe de pessoas aqui, eles vão ver quem? Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Qual mesa de Deus? Nessa trombeta de Deus, que é nada mais, nada menos que o grande banquete, a reunião nos ares. Nós vamos reunir nos ares para quê? Exatamente. Agora, essa aí, ó, essa é a palavra que eu quero usar de novo para mostrar porta estreita. Vai estender um pouquinho aqui, mas você tenha paciência comigo. Aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Em Lucas 13, do 24 ao 30, né? Nós lemos aí, né? Você vai reparar que no fechamento de um ciclo de 2000 anos, aconteceu o grande dilúvio. A terra foi destruída com água, certo? Amém? Amém? Então, ó,
A outra coisa que acontece aqui é a seguinte. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui para ler. Em São Mateus nós temos um outro acontecimento paralelo a isso, igual, só que com outras palavras, para nós entendermos. Em São Mateus, deixa eu ver aqui onde que está a escritura. Olha aqui. É São Lucas também, no capítulo 13, no capítulo 14, melhor dizendo. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele disse: Um certo homem fez uma grande ceia. Agora, esta ceia aí é o que nós acabamos de falar aqui. Agora perceba. Fez uma grande ceia e convidou a muitos. Irmão, ele convidou a muitos de que maneira? Hã? Exatamente. É o mesmo quadro, só que, ó. Posso apagar aqui também? Posso? Coitado do irmão Pedro, chegou um pouco tarde por causa do carro e agora tem que trabalhar o dobro, né, irmão Pedro? Ó. Logo ali no versículo 14. Esse senhor, ele fez uma ceia e ele saiu a convidar as pessoas através do quê? Não ria. É a minha trombeta essa aqui. Ele não foi. Ele não foi. Mas ele enviou alguém. Vocês estão entendendo? Estou captando aqui. Ele enviou alguém. Esse alguém foi. Ele saiu a convidar um grupo específico de pessoas. Essas pessoas, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde que já está tudo preparado. Agora, irmão, pega para mim São Mateus, capítulo 17, 11, a partir do verso 10. Porque diz então os escribas que é nisto que Elias venha primeiro. Jesus respondendo disse: Em verdade, Elias virá. Só um minuto. Porque dizem, eles desceram do Monte da Transfiguração. Quando eles desceram do Monte da Transfiguração, surgiu uma pergunta. E essa pergunta que é a chave para isso daqui, ó. Porque dizem, continua, irmão. Jesus respondendo disse: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que fizeram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Dentro desse chamado, dentro desse anúncio, tem uma duplicidade. Você vai perceber que aqui a trombeta já veio. Esse Elias e Malaquias 4 aí então é João Batista? Sim ou não? Em São Mateus capítulo 17, 11, quando perguntam acerca de João Batista, quando falam ali por quê, você vai reparar que o discípulo faz a pergunta: por que os escribas dizem que Elias virá?
Nesse virá, a essa altura do ministério de Jesus Cristo, João Batista já tinha morrido. Pegou? Qual era a mensagem? Qual era o aviso para a festa? Qual era o aviso de João Batista? Muito bem, essa era a mensagem de João Batista. Eis o Cordeiro. Qual é a mensagem dessa outra parte? Qual é a essência dessa mensagem? Dentro desse contexto, ó, através da minha lente aqui, ó. Quando a trombeta saiu, ó, tudo está preparado. Tudo está preparado, não era o anúncio, não era o anúncio aqui de Tessalonicenses 4, versículo 16? O mesmo Senhor descerá. Para que ele vai descer? Para que ele vai descer? Voz de arcanjo, todo mundo já sabe. E a trombeta de Deus, todo mundo já sabe. E o alarido. Para que ele vai descer? O que é esse convite? Aí é que está o segredo muito importante. Que é esse daqui, ó. Eis o grande conquistador vindo em glória. O grande conquistador vindo em glória. Você percebeu aqui? Eis o grande conquistador vindo em glória. Esse grande conquistador vindo em glória é exatamente esse primeiro toque para preparar esse outro povo do outro lado para uma reunião unidade. Que diz assim, eis o noivo. Eis o noivo, muito bem. A outra escritura de São Mateus, capítulo 24, na verdade, né, irmão? É a escritura de São Mateus 24, versículo 22, versículo 1 ao 14, na verdade. Então, ó, só que quando ele chega com esse alarido, tem 3 coisas que acontecem. Quais são essas 3 coisas que acontecem para aquele grupo? Ó, esse grupo aqui, ó, eles têm 3 coisas. E essas 3 coisas aqui é a que nós já passamos no outro quadro. Primeiro comprei um campo. Eu consegui um pedaço de terra e eu tenho que ir agora nesse pedaço de terra, porque nesse pedaço de terra eu preciso ir fazer o que lá? Não é colocar uma chácara numa casa, irmão. Eu preciso vê-lo. Ó, a primeira desculpa é vê-lo. O primeiro grupo que chegou dessa era aqui, comprei um campo, preciso vê-lo. Eles estavam preocupados sobre o futuro. Eles queriam sobre o futuro. A segunda coisa é, o outro comprou o quê? Lembre-se, a mensagem sempre é comprar, 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 comprar. 5 caldo de boi? Ah, carro de boi. 5 juntas de boi. E o que ele precisava fazer? Experimentar. Ver e experimentar. E o outro, por que não foi? Porque estava preocupado com o quê?
E ele queria o quê? Teve uma irmã, ela conseguiu, sempre repito isso. Pastor, mandou uma pergunta no púlpito. Vai dar tempo de eu casar antes de acontecer o rapto? Lembram? Mas não era nesse espírito, então, ó. Ver, experimentar e casar. Eles estavam preocupados. Ó, hoje, as pessoas estão insatisfeitas. Por causa disso aqui, ó. Elas precisavam desse daqui, ó. Para aí, ó. Casei. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. A primeira puxada, ó, na mensagem, é sua vida digna do evangelho. O irmão Brana fala que esse convite aqui ele tem 3 puxadas. A primeira puxada é cura divina. A segunda puxada, volta lá de novo. O que que é? Voltar aos pentecostais. Com o que agora? Irmão Brana, deixa um ensinamento conosco. Você foi levantado para um dom de cura divina, para orar pelas pessoas. Viu aí? A trombeta, ela teve que voltar, né? Claro que nós também vamos perceber, baseado na mensagem, que Elias e Moisés tocarão uma trombeta. E essa trombeta, o irmão Brana diz que é a mesma trombeta que foi tocada para os gentios aqui. É a mesma mensagem. Ah, como... Senhor, abre-lhe os olhos para que veja o que eu estou mostrando aqui agora. E olha aqui, ó. Então o pai de família indignado disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei os pobres, aleijados e os mancos cegos. E disse o servo: Senhor, feito, está como mandasse, e ainda há lugar. Oh, meu Deus. Por isso, aqui está agora o final da mensagem. Por isso que quando ele fala que ainda há lugar, que ainda há misericórdia, mas a misericórdia está para quem está dentro desse grupo, do grupo do alarido. Não tem mais misericórdia lá fora. A misericórdia é pela ignorância. Como nós, com a mensagem na mão, somos ignorantes espirituais, irmãos. Como? Misericórdia dessa intercessão, né? A vida agora está em um outro grupo. Esse grupo aqui, ó, que alcançou, está chamando. Essa voz de arcanjo aqui, ó, vai chamar aqueles que estão na sepultura. Eles, irmão, como que eu vou ficar sexta-feira à noite? Como que eu vou arrumar uma viagem quando tem culto para nós aprendermos esse tipo de coisa, irmão do céu? Então veja, que aqui ó, o grande conquistador vindo em glória foi a primeira a ser aqui, ó, preparem-se. Tem um desenho bíblico antigo que aqui que vai mostrando esse servo aqui, ó. Ele usa o nome, o mestre Judá está chamando, o mestre está chamando. Ele vai ficando sem voz de tanto gritar. E o Espírito Santo, ele está clamando nos púlpitos nesta noite. Através dos ministros, arrependam-se. Vocês já foram convidados, não fique naquela classe de pessoas que rejeitam o evangelho. Dá minha Bíblia para mim, irmão. Que estão rejeitando, preocupado. Eu preciso me casar, eu vou arrumar um casamento, porque se eu não casar eu vou morrer. Eu vou para o inferno se eu não casar. Desculpe, é força de expressão, tá, irmão? Ah, se eu não tiver um casamento, então acabou minha vida. Eu não sou feliz. Quando o Espírito Santo é uma fonte de alegria. E feito está, como mandasse ainda lugar, e disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os entrar para que minha casa se encha. É nítido, você vai andar pelas ruas e você vai pregar o evangelho, você vai... Jesus aqui, ó, vocês viram assim, ó, ele pregou nas nossas ruas, ensinava-nos nas nossas ruas. A mensagem já não está mais uma rua aqui? O Senhor Jesus Cristo não tem operado aqui, não tem falado conosco, não tem mostrado coisas para nós? O que mais precisamos? O que mais estamos precisando?
E depressa. Ide depressa. Vai depressa, porque não dá tempo. Sabe por que a porta está estreitando? A porta estava bem espaçosa. Não espaçosa no sentido que é fácil, mas nos dias de Paulo. Irineu já foi estreitando um pouco mais. Porque ao mesmo tempo que a verdadeira vinha estava diminuindo, a falsa vinha estava ganhando proporção. A falsa vinha estava ganhando proporção. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Ao mesmo tempo que a outra vinha estava prosperando, crescendo, ali na antepenúltima era, um pouco antes da era de Sardes, um pouco antes de Lutero, nas eras negras, 900 anos, moças, rapazes como nós, rapazinhos, estavam entregando as suas vidas nas arenas. Estavam morrendo numa estaca, servindo de iluminação pública para aqueles romanos se divertirem. Vendo a agonia deles ali como cristãos. E eles perceberam, Roma percebeu que eles tinham uma classe de coragem que lá no campo de batalha os soldados não tinham. E isso é ser cristão. Nós temos que ter uma coragem para vir ao altar, orar e clamar, Senhor. Irmãos, eu tenho estudado dia e noite, eu estou me esforçando. No mês de janeiro, todos, trabalho com jovem, culto de oração, escola dominical, me suportem. Nós vamos sair daqui como pessoas que oram realmente. Nós vamos... Olha, irmãos, paciência comigo. Eu sei que eu estou indo um pouco longe nos cultos, mas olha, nós vamos ter a experiência de oração que nunca tivemos no nosso tempo de crente. Ou nós aprendemos ou nós deixamos aqui que Deus coloque pessoas que estão interessadas. Porque se nós não estamos interessados, vai cair um, vai cair outro, e Deus vai colocar quem realmente tem a mesma mentalidade de subir para o rapto. Essa igreja não é minha, é dele. Já está claro para nós, não tem esse espírito nicolaíta no nosso meio, que dita as regras e tem que fazer dessa maneira ou daquela maneira. É agora ou nunca. É agora, é o último grito, a mensagem. Eis o grande conquistador vindo em glória. O grande e poderoso conquistador vindo em glória. Vindo em glória para quê? Para nos puxar para o alto, porque já está acontecendo. Irmão, eu tenho pregado... Oxalá me suportasseis um pouquinho na minha arrogância, se é que essa é a palavra. Que Deus me perdoe. Eu tenho pregado e eu tenho visto pessoas que quando tem que sair ou quando tem que cair, ela usa uma desculpa que não existe. Eu volto tudo, mas meu Deus do céu, quanto que nós mostramos isso dentro da Bíblia? Tantos anos e não entrou. Por que minha palavra não entra em você? E por que você não pode entender o que eu estou pregando? Você vai mostrar aquele quadro, vai falar, não vai dar certo, vai cair. O diabo, através da boca de desconvertidos que saíram daqui, pessoas endemoniadas em cima de uma cama, falando, eu derrubei aquela lá da igreja. Lá daquela igrejinha, sabe qual que é o nome que o diabo usa aqui? A igreja da portinha estreita. É assim que nós somos conhecidos no inferno. Sabiam disso? É isso mesmo, né? Eu derrubei aquela moça com isso, isso e aquilo. Aí vai procurando falhas. Vai procurando uma brecha, vai. A gente vem, orienta, ensina. Vai mostrando, o Espírito Santo está persuadindo no púlpito. Se Deus colocar um outro homem aqui com o Espírito Santo, vai pregar a mesma coisa. Porque o Espírito Santo sabe da necessidade da igreja. A nossa necessidade aqui não é numa igreja. Irmão, pelo amor de Deus, eu não estou no nível de um pastor que está há muito tempo agarrado com esta Bíblia, estudando e meditando de noite. Eu estou começando agora. Eu não tenho o mesmo nível que outro pastor. E que bom, porque Deus tem homens diferentes. O irmão Brana fala daquele homem, um era baixinho, o irmão Brana era baixinho, o outro era alto, ele pegava as frutas lá de cima, o outro pegava lá de baixo, ele pegava lá das frutas da parte de baixo, ele usa essa explicação. É a mesma coisa, cada um de nós estamos trabalhando.
Eu estou estudando o livro de Coríntios. Uma das coisas que aconteceu ali na igreja de Corinto, aquela igreja gentia, era o problema de uns tinham apreço por Paulo, mas era política. Outros tinham apreço por Pedro, porque Deus enviou eu para pregar aos gentios. Outro para Apolo. Não. O outro era do grupo das fitas. Né? Vamos ficar só com as fitas. É só Jesus. Olha, Paulo chegou, olha, eu tenho que... Como é que eu vou com vocês? E com vara? Eu vou mandar Timóteo para vocês. Depois ele mandou Timóteo. Desperta, tu que dormes. Levanta, porque a porta está diante de você. Irmãos, não vou prolongar nessa noite na oração, vamos orar. Se você precisa ir mais cedo para casa, tem compromisso, a gente entende. Vamos orar. Vamos lembrar do pequeno Arthur, nosso irmão que está enfrentando esse mal. A irmã Gabriele colocou no grupo. Nós vamos lembrar dele em oração. O irmão... Sim. Oh, Deus. Oh, Deus. Bom, Pedro. Sim, nós vamos lembrar delas, amém? Então é o irmão Arthur, a irmã, qual que é o nome dela? Nailce. Nailce Conde, nós vamos lembrar dela aí, ó. É aquela que está naquela condição. Nós agora que estamos chamando. A trombeta, ela tocou. A segunda parte já não é o mesmo mensageiro. É nós. É a gente agora. Viu só? A segunda parte ali agora, quando ele fala, volta lá de novo e força-os, agora é conosco. Você viu? Nós vamos ficar, se nós pegar no próximo culto para trabalhar nisso aí, que isso me surgiu inspiração agora há pouco no escritório. Se nós colocar em outro culto e vindo, quanta coisa dá para extrair dessa Bíblia. E tem gente passando fome na igreja, meu Deus, não dá para entender. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, lembramos-nos de tantas maravilhas as quais o Senhor tem feito por nossas vidas, ó Pai. Ó glorioso Criador, nosso Salvador. É maravilhoso, Senhor. Nós não fazemos parte daquele grupo, Senhor, de iníquos que conhece a mensagem e esconde essas páginas, que conhece essa palavra e rejeita. Eles estão preocupados com a junta de bois, experimentar terra, experimentar um casamento para ver se dá certo. Ó Deus, tenhas compaixão, Senhor. Ó Deus eterno. Nós estamos segurando isto aqui na terra quando já deveríamos ter alçado voo, Senhor. Ó glorioso Criador. Ajuda-nos, Senhor, agora, essa voz final para esse tempo final, Senhor. Deus glorioso, Pai celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, vem derramar, Senhor, sobre nós mais uma porção, Senhor, nessa noite. Para aquecer o nosso coração, Senhor. Para aquecer a nossa alma, Pai. Em Tua presença, Senhor. Oh, Deus. Mais uma vez nós entramos na Tua presença, Senhor. Reconhecendo que o Senhor tem caminhado em nosso meio. Oh, Deus eterno. Reconhecendo a Tua presença em nosso meio. Senhor, alimenta aquele que está com fome, Senhor. Aquele que está em desespero. Senhor, dá força para a caminhada, Senhor. Senhor, traga alegria àquele que precisa se alegrar, que precisa sorrir novamente.
Liberta aquele que está oprimido, aquele que está fraco, Senhor. Deus maravilhoso, nós como noiva, nós fazemos parte desse povo que vai encontrar o Senhor naquela